Muito bem, patriotas ingleses. Eu não sou um grande fã de futebol, mas estou muito feliz porque a Inglaterra acabou de vencer o México, apesar de todas essas táticas sujas e trapaceiras dos torcedores mexicanos. Isso torna essa vitória ainda mais prazerosa. Então eu assisti aos últimos 10 minutos e devo dizer que meu coração literalmente parou porque os jogadores mexicanos estavam vindo com tudo. Eles continuavam atacando o gol da Inglaterra. A Inglaterra venceu por 3-2. Olha só, era isso que eles estavam fazendo. Na noite anterior, no México. Eles descobriram onde a seleção inglesa de futebol estava hospedada e tentaram mantê-los acordados. Soltaram fogos de artifício para atrapalhar o sono deles na noite anterior. Desculpem, queridos amigos mexicanos. Não funcionou. Não deu certo. Olha isso. Eles até borrifaram espuma no ônibus da seleção da Inglaterra quando ele chegou ao Azteca. E eu estava ouvindo os comentaristas e eles estavam dizendo que, veja só, o México não perdia nesse estádio desde 2013. E desde que o estádio foi construído, apenas 3 seleções estrangeiras venceram o México nesse estádio. Então, parabéns. Parabéns, Inglaterra. Então a Inglaterra se classificou para as quartas de final. Vou assistir o resto do futebol, o resto da Copa do Mundo, porque eu sou um fã. Quero dizer, se houver um time interessante jogando, e eu não me importo com a Alemanha ou a França, eu sei que a Alemanha está fora. E eu realmente estou esperando por, olha isso, e eu realmente estou esperando por França contra Marrocos. Não porque eu me importe com qualquer um dos dois times, não é por isso. Eu estou interessado porque estou curioso para saber o que vai acontecer se a França ganhar ou se o Marrocos ganhar. Bem, para ser justo, acho que todos nós sabemos o que vai acontecer. Se a França ganhar, Paris vai pegar fogo. Se o Marrocos ganhar, Paris ainda vai pegar fogo porque vivemos tempos muito interessantes, pessoal. Isso é o que vem acontecendo não só durante esta Copa do Mundo, mas se tornou algo comum em todo o Ocidente. Olha isso. O Marrocos derrotou o Canadá e Londres foi depredada. Olha isso. O centro de Londres foi depredado. O Marrocos vence o Canadá e Londres é depredada. Não é lindo o multiculturalismo? Olha só isso. Olha só isso. O que você está comemorando? Vai pra casa. Você ama tanto o Marrocos. Vai pra casa. Cai fora. Na verdade, essa escolha deveria ser tirada deles porque eles não vão sair voluntariamente. Estou esperando pelo momento em que a paciência da Inglaterra, França, Alemanha acabe e o povo de verdade assuma o controle. Olha isso, Bruxelas. Bruxelas após Marrocos vencer o Canadá. Isso é Bruxelas, pessoal. Olhem só. Não é lindo o multiculturalismo? Eles destruíram a cidade. Olhem só. Olhem isso. Isso é Turim, Itália. Não é lindo? Olhem só isso. Olhem só isso. Que coisa maravilhosa é essa? Quão incrível é o multiculturalismo? Você já se sente enriquecido? Eu não entendo. Por que os políticos aceitam isso? Eu não sei. O que eles estão esperando? Sério, esperando o quê? Nós crescemos ouvindo que os torcedores ingleses de futebol, os hooligans ingleses, são os piores dos piores. Onde eles estão? Eu não vejo mais eles. Tudo bem, o que eles faziam antes. Mas, de novo, isso era cultura inglesa. Aquilo era, pode-se dizer, o lado não tão bonito da cultura inglesa. Prefiro muito mais os hooligans ingleses do que estes daqui. Ou essas pessoas, eles controlaram seus próprios hooligans e os substituíram por hooligans do terceiro mundo. É nojento. É nojento. O que estamos esperando? O que eles estão esperando? O que os políticos estão esperando? Sabe de uma coisa? Circulava uma teoria da conspiração. E sabe de uma coisa? Já não descarto isso como antes. Olha só, isto é Londres. Olhe para isso.
sem respeito pela polícia. E a polícia simplesmente vai embora. Olha isso. Se fossem hooligans brancos, a tropa de choque teria sido acionada. Cavalos teriam sido trazidos. Então, sim, há uma teoria da conspiração circulando que diz que esses globalistas, essas pessoas, na verdade, querem que o caos se espalhe. Assim, eles poderiam suspender a Constituição, ou, vocês sabem, poderiam entrar com forças massivas e então poderiam se tornar totalmente autoritários. Eu não sei, pessoal. Como eu disse, olha, eu não sei. Teorias como a grande substituição e os lockdowns da Covid são comuns. Acredito que os lockdowns eram necessários na época, ou ao menos é o que ensinam. Mas a ideia predominante naquela época era que eles estavam praticando aquilo para algo maior. Eu não sei se isso aconteceu, mas a teoria da grande substituição está correta. Me desculpe. Só acreditei nisso recentemente. Olhe para isso. Eles realmente admitiram isso. Olhem para isso. Este é Tony Blair, pessoal. Este é o próprio Tony Blair admitindo isso. E eu acho que, de certa forma, para um país como a Grã-Bretanha, cujo futuro é visto como o de uma nação de cidadãos globais, não apenas cidadãos britânicos. Então qualquer um pode entrar. Você é um cidadão global. Você pode vir da África, Senegal, sul da Ásia, alguns dos piores países do planeta, você pode vir de lá. E é isso. Viva como um cidadão global. É só mais uma capital do mundo. Então, eu acho que, sabe, o diálogo interreligioso nesse contexto é incrivelmente importante porque você não pode ser um cidadão global e ser analfabeto religioso. Que ideia idiota. Tipo, mesmo que você quisesse que isso funcionasse, então você poderia ter algumas regras básicas e poderia acabar com a fé completamente. Mas o que eles fizeram foi destruir a fé cristã e depois se esforçaram ao máximo pelo Islã. A pior religião que alguém pode imaginar. A pior religião, absoluta. Tipo, se você está pensando, o que é isso? Eu vi outro vídeo, beleza? Eu vou falar sobre isso de uma vez por todas, porque eu ouço essa ideia, todo mundo pela direita woke, de que os judeus espalham essa ideia de multiculturalismo e que eles fizeram isso. Beleza, eu ouço isso o tempo todo, então eu vou responder isso. Na verdade, deixa eu mostrar esse vídeo primeiro dessa mulher. É um vídeo antigo. Ouçam ela. Ela é judia. Eu acho que está havendo um ressurgimento do antissemitismo, porque, neste momento, a Europa ainda não aprendeu a ser multicultural. E eu acho que nós vamos fazer parte das dores dessa transformação que precisa acontecer. A Europa não vai ser monolítica, sociedades diferentes do século passado, com judeus no centro disso. É uma grande transformação para a Europa, que agora adota um modo multicultural. Os judeus serão alvo de ressentimento por causa do nosso papel de liderança. Mas sem esse papel de liderança e sem essa transformação, a Europa não vai sobreviver. Então, como você pode, obviamente, como você ouviu. Então, a ideia é que os judeus estavam por trás da erosão da cultura ocidental e da substituição dela por essa besteira global, besteirol, multiculturalismo. Porque isso teria sido bom para eles, porque os judeus, obviamente, foram muito prejudicados pelos alemães, pelos nazistas. Desculpe, não pelos alemães, pelos nazistas. E para que eles pudessem sobreviver, eles precisavam suavizar o nacionalismo ocidental. Então, por isso pensaram, que tal irmos para o multiculturalismo? Agora, como isso é diferente do vídeo do Tony Blair que acabei de mostrar para vocês? Os judeus não podem ter lunáticos woke de extrema esquerda? Os judeus são um monólito? Eles não são. Você encontrará muitos ex-muçulmanos, embora a maioria seja de perdedores. Os grandes como eu, o pastor Prophet, Nuria Khan e outros, somos defensores da civilização ocidental. Mas há muitos ex-muçulmanos que concordariam com aquela mulher judia e Tony Blair. Ou, você sabe, remover todas as fronteiras, deixar as pessoas circularem livremente. Isso é uma mentalidade de esquerda radical, progressista e esquerdista. Por que algumas pessoas judias não teriam isso? Não entendo por que a direita woke é tão patética. O motivo pelo qual eu sempre sou muito protetor com a nossa população judaica é porque eu sei que eles são muito poucos em número. Eles são muito inteligentes. Sim, claro, como qualquer outra comunidade. Eles também têm esse instinto de autopreservação. Então eles têm negócios, têm lobbies fortes e se saem bem. Eles têm um grande impacto para uma comunidade tão pequena. Mas o motivo pelo qual eu os protejo
É porque eles também conhecem a fera com a qual estão lutando, a fera do islamismo. Esses esquerdistas, comunistas, socialistas lunáticos estão de mãos dadas com os islamistas. Por isso, esses esquerdistas lunáticos se voltaram contra a comunidade judaica. Não sei quem é essa mulher, nem se ainda está por aí. Se você perguntasse para ela agora, ela diria: ops, ela errou. Ou outros judeus como ela, eles erraram. Isso saiu pela culatra para eles porque os muçulmanos são muito mais numerosos. Quando começaram a chegar em massa na Europa no início do século, eram só 500 mil. Agora são cerca de 28 ou 30 milhões, mais que a população da Austrália. Então, é claro, alguns milhões de judeus não vão conseguir enfrentar uma população muçulmana cada vez maior, tanto politicamente quanto fisicamente, militarmente. Isso não vai acontecer. Foi apenas um erro de cálculo desses judeus progressistas de esquerda que fizeram isso. Mas é injusto por parte da direita woke colocar a culpa nos judeus como se fosse um grupo homogêneo. Eu sei que a maioria das contas anti-islã e anti-multiculturalismo hoje em dia são, na verdade, de judeus. Os judeus realmente odeiam a invasão da Europa por islamistas, assim como na Austrália e nos Estados Unidos. Eles realmente odeiam isso. Eles não querem isso. E, de novo, sei que há também judeus de esquerda, comunistas e socialistas. Mas eu simplesmente não entendo por que a direita woke não lhes daria a cortesia de pensar que eles não são um grupo homogêneo. Assim como você tem ocidentais brancos, ocidentais não judeus, pessoas brancas que são socialistas e lunáticos woke, é a mesma coisa com a população judaica também. Mas enfim, estou esperando ansiosamente por França contra Marrocos porque vai ser divertido. Paris vai se ferrar feio com essa diversidade que enriquece. Então Paris vai receber uma boa dose de enriquecimento. Não sei, talvez em alguns dias. A Copa do Mundo da FIFA está ficando interessante.